isso, nós convidamos o Leonardo Freitas, ele que é especialista em imigração e mobilidade global. Obrigado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Leonardo, eu queria falar, essa negociação para a passagem das pessoas, incluindo brasileiros, é bem complexa, né? Bom dia para você. Muito bom dia. Sim, é extremamente complexo devido a todo tipo de desdobramento que existe numa negociação como essa, ainda mais com as tensões bem afloradas entre as partes. Realmente o Egito procura evitar cada vez mais qualquer tipo de envolvimento nesse conflito, uma vez que ele se vê numa posição de bastante desvantagem dentro dessa situação. E aí, agora, demonstra cada vez mais uma busca de uma neutralidade dentro dessa situação, por conta do seu posicionamento político e também geográfico nessa questão. A abertura da passagem do corredor humanitário, como assim está sendo dito, entre o Egito e Israel, principalmente na área da faixa de Gaza, realmente é uma coisa que é necessária nesse momento, principalmente a passagem de pessoas que estão com necessidades extremamente difíceis nesse momento por conta da parte de suprimentos médicos, atendimento emergencial e também, obviamente, o desalimento que está acontecendo no momento. Leonardo, por favor, explica para a gente qual que é o impacto de uma imigração de tantas pessoas, de milhares de pessoas chegarem num território. Qual que é o impacto para essa nação que recebe aí milhares de pessoas de uma vez? Como nós vimos que aconteceu no início do conflito entre Ucrânia e a Rússia, vários assentamentos de refugiados começam a aparecer e despontar nas regiões fronteiriças. E aí também começam a acontecer a questão de suprimentos serem levados para esses locais e o tipo de atendimento que acaba ocorrendo nesse tipo de local. Muito dificilmente vai, por conta das condições e também por conta do tipo de local que para quem nunca esteve lá, realmente é um local difícil, tem pouca estrutura, não tem muito acesso à água, por relação, apesar da localização, não tem muito acesso à água potável no local. Você pode ver que pessoas também, a parte logística, a infraestrutura de estradas é muito complexa naquela região e aí causa realmente um difícil acesso até para as pessoas terem acesso às necessidades básicas de água e alimentos. Então isso vai ser um problema humanitário, mais uma vez, para ser resolvido. E obviamente o que todo mundo está estranhando até o momento aguardando o pronunciamento da ONU com relação a quando isso vai começar a ocorrer. Atualmente, organizações pequenas têm ajudado esses refugiados que conseguiram passar até o momento, mas os que estão aguardando nesse momento a passagem estar aberta vão encontrar bastante dificuldade do outro lado, porque não existe ainda uma estrutura própria e adequada para recebê-los. Leonardo, aqui comigo está a Giovana Petelevitz, ela tem uma pergunta para você. Professor, o Escritório de Direitos Humanos da ONU disse que o cerco de Israel a Gaza e a ordem para que os moradores deixassem as suas casas podem violar o direito internacional. Quais que podem ser as consequências disso para Israel? Muitas consequências, principalmente a possibilidade de extratos diplomáticos, principalmente com países que reataram ou começaram a ter relações diplomáticas com Israel, como, por exemplo, os Emirados Árabes Unidos, que manteve-se até o momento muito neutro, e esse tipo de conflito causa bastante tensão com relação a essas questões diplomáticas, e isso impede também o comércio entre nações e pode haver sanções, inclusive, para Israel com relação a isso. No entanto, os Estados Unidos, enviando, obviamente, o seu presidente ao local, traz uma certa reticência, vamos dizer assim,
comunidade internacional em querer penalizar Israel por essa questão. O que a gente observa aí é que realmente existe uma certa tendência de que Israel mantenha-se ainda na vantagem dessa questão da sua imagem no âmbito internacional, mas obviamente temos que observar o que ambos os lados está cometendo com a população civil. Leonardo, ontem teve a reunião do Conselho de Segurança da ONU, tanto que uma proposta da Rússia foi vetada, né, pelos países membros, principalmente ali Estados Unidos, Reino Unido, e hoje vai ser votada uma proposta do Brasil. Queria que o senhor, por favor, explicasse para a gente o que de fato essas votações impactam no conflito, o que de fato acontece e qual que é a importância também de um conselho como esse nessa situação que a gente está acompanhando. Efetivamente, essas votações têm um cunho apenas político. Não existe ainda uma maneira de realmente fazer valer essas votações que, de fato, tenham algum tipo de efeito prático, principalmente nessa região, porque nesse tipo de conflito, onde Israel tem a supremacia bélica, é muito difícil que qualquer tipo de decisão seja acatada, porque Israel tem a tendência de sempre colocar as questões de sua soberania e também a sua defesa nacional com relação à segurança dos seus cidadãos. Então, é muito difícil algum tipo de efetividade, de algum tipo de resultado dessas votações e dessas reuniões que realmente possa valer em Israel e no conflito. E, Leonardo, o presidente Joe Biden deve visitar a região, Israel e também países ali na fronteira, isso amanhã. Qual o impacto de uma visita como a do presidente americano, uma das pessoas mais importantes do planeta, e estar perto ali de um conflito? Então, imagino que a questão da segurança dele deve ser extremamente delicada. E, além disso, também pode ser que o Joe Biden tente negociar a abertura ali da fronteira do Egito? Existe um rumor de que isso vai acontecer. De fato, o intuito é criar, como eu disse, esse corredor humanitário. E essa negociação está sendo tratada a portas bastante fechadas, inclusive com membros do próprio Hamas e também do Hezbollah nessa negociação, para que isso possa acontecer com a população civil. O difícil é porque muitas pessoas ainda estão em áreas que não têm acesso ao transporte para poder chegar até a fronteira. Então, isso tem dificuldade bastante, inclusive para ter uma contagem efetiva da população civil que precisa ser evacuada. E o intuito, pelo que parece, de Israel é evacuar essas pessoas não de forma permanente, mas de forma temporária, a fim de poder extrair o material bélico que está sendo guardados em áreas bastante populosas e também de bastante concentração civil, como hospitais, escolas, e para realmente buscar uma forma de evitar que os ataques continuem acontecendo por parte do Hamas. Mas é lastimável o que está acontecendo nesse momento com a população civil da Palestina, porque realmente são os que mais sofrem nesse momento com essa questão de, principalmente, falta de abastecimento de água, de luz, de alimentos e de atendimento médico. O senhor tocou num ponto também muito delicado desse conflito, que é a questão do Hamas ali, que faz a população palestina de refém, que é um modo deles de agir, né? Assim como eles fizeram reféns
na invasão, eles fazem a própria população palestina reféns. Existe alguma maneira do Hamas ser penalizado de alguma forma, alguma entidade internacional, alguma maneira desse grupo ser penalizado? O Hamas já é designado uma organização terrorista, então isso já é uma penalização muito grande. Então já é uma forma da comunidade internacional penalizá-los e não reconhecê-los como uma organização política legítima. Então isso já dificulta bastante a vida e o movimento dos seus membros. E isso, efetivamente, em termos práticos, mais tipos de sanções é praticamente impossível de impor. Exatamente. E, Leonardo, a Giovana tem mais uma pergunta para você. Leonardo, o Irã tem falado constantemente que se Israel não cessar fogo na faixa de Gaza, outros países podem se envolver nesse conflito, né? Essa fala tem sido dita durante vários dias. Qual que é o objetivo dessa ameaça? E o senhor acha que o Irã realmente tem o objetivo de entrar nesse conflito? É cada vez mais evidente que o Irã realmente tem uma participação ativa na parte de custeio desse tipo de conflito com relação ao Hamas. E é uma coisa que, obviamente, demonstra cada vez mais a sua intenção de obliterar qualquer tipo de existência do Estado de Israel. Não creio que o Irã vá, de fato, entrar de um conflito direto com Israel. Não parece, isso parece mais uma retórica que é o normal do governo iraniano. Porém, não podemos descartar que o Irã comece a angariar algum tipo de apoio internacional dos seus aliados para algum tipo de postura de forma antagônica com relação aos aliados de Israel. E isso pode realmente gerar conflitos e com desdobramento bastante sério. Pensando nessa questão de desdobramentos, a questão bélica ali também é muito delicada, né? Esses grupos têm acesso a um armamento muito pesado, né, Leonardo? Bastante pesado, custeado pelo próprio governo do Irã. E com esse apoio do Irã e essa tentativa de mobilização de outras nações, para essas outras nações também há um impacto global, acho que talvez principalmente financeiro, talvez? Sim, o Irã já sofre bastante sanções por conta da participação em alguns tipos de atividades terroristas. Infelizmente, seus cidadãos acabam sofrendo também sanções de forma desnecessárias e, por exemplo, impedindo algum tipo de trânsito de seus cidadãos. Obviamente, a gente tem que entender a diferença entre a postura política dos seus governantes e as questões individuais dos seus cidadãos. Eu acho que o povo iraniano sofre muito dentro dessa ditadura que vivem hoje em dia por conta da postura política dos seus governantes e acabam buscando refúgio em lugares mais neutros. Então, hoje em dia, cada vez mais você vê a busca de cidadãos iranianos imigrar para países como os Estados Unidos, Canadá, até mesmo dentro do Oriente Médio, buscando colocação de trabalho em países como os Emirados Árabes e Arábia Saudita. Só que existe uma dificuldade de trânsito também. E isso já é por conta das sanções que existem por conta da participação do Irã em esse tipo de patrocínio a organizações que são denominadas terroristas.
Professor, quando nós pensamos no povo palestino, quais que podem ser as consequências desses conflitos, né, desse conflito para esse povo? E alguns especialistas falam sobre a preocupação a respeito de uma possível limpeza étnica da população palestina. O senhor acredita que isso pode ser realmente possível? Pode ser uma consequência? Eu acho que esse é um termo muito forte para ser utilizado. Não acredito que seja necessariamente uma limpeza étnica, como aconteceu na Bósnia, como aconteceu em outros conflitos. Mas pode, de fato, ser algo relacionado a talvez um tipo de ocupação territorial, mais do que necessariamente uma limpeza étnica. E a questão humanitária por lá é muito, muito delicada. A gente também foi acompanhando a questão das imagens ali na fronteira, principalmente as pessoas que estão migrando. Israel também pode, ou alguém por essa migração, ser responsabilizado de alguma maneira? Forçada, né? Com certeza. Com certeza. Quando você abre um corredor humanitário num tipo de conflito como esse, todas as partes que aceitam esse corredor humanitário são responsabilizadas pela segurança e a passagem ininterrupta das pessoas nesse corredor. Então, isso é de uma responsabilidade de todas as partes que estão promovendo isso. Então, uma vez que isso é acordado, são regras de engajamento que são parte de leis internacionais, e uma vez que é acordado isso, os governos não podem, e também as organizações não podem infringir. Se houver algum tipo de infração, sim, as penalidades podem ser severas, inclusive de retaliação por parte não só de aliados, mas da comunidade internacional como um todo. Leonardo, pensando nessa complexidade que é retirar aquelas pessoas de lá, se houver alguma espécie de acordo entre vários países com uma estrutura elaborada para as pessoas entrarem no Egito e já saírem, seria uma alternativa para isso ou ali não tem uma solução? Eu sou o tipo de pessoa que pensa que tudo tem uma solução, né? Precisa ter a boa vontade de ambas as partes para ter um acordo. Até quando existe algum tipo de discórdia comercial entre partes, você tem, obviamente, uma maneira de você ter uma arbitragem com relação a isso. Eu acho que o que precisa, primeiro, a gente focar o atendimento humanitário às pessoas que estão sofrendo nesse conflito. E, em paralelo a isso, obviamente, buscar algum tipo de arbitragem, como já aconteceu no passado, na época de Mahmoud Abbas e Yasser Arafat, que tiveram vários tipos de participação, inclusive do presidente Clinton, no Camp David, que foram negociados vários tipos de propostas de paz com relação ao povo palestino. E os desdobramentos disso não foram muito efetivos, obviamente, porque não teve uma continuidade, mas não vai falar do passado. Eu acho que o futuro que a gente tem que olhar é buscar, de fato, um mediador para esses povos, para que possam, de fato, encontrarem um denominador comum. E alguns pontos que a gente começa a observar é a liderança dos Emirados Árabes Unidos, que busca fazer esse tipo de tratativa em conjunto com os Estados Unidos e outros países europeus. Então assim, o que realmente acontece por exemplo, na Europa, o Reino Unido, a Alemanha e a França já se prontificaram para fazer parte desse grupo de mediação. E os Estados Unidos e o Canadá também se colocam na mesma postura. E no próprio Oriente Médio, os Emirados Árabes buscam ser o host, né? O país que vai promover esse tipo de diálogo. Eu acho que é importante todos virem à mesa e efetivamente buscarem uma solução
prática, objetiva e duradoura para esse conflito. E Leonardo, com tantas potências querendo ajudar, então a gente está falando de bilhões de dólares, né? Vamos dizer assim. Por que a ajuda humanitária não consegue entrar lá? Por que pelo menos não libera a entrada de alimentos e também de medicamentos que nós sabemos que estão praticamente escassos por ali? Justamente para poder criar uma vantagem é como se fosse um sequestro, tá? Então você tem que entender que isso o refém é essa moeda de troca. Então, para você poder transitar com esses reféns, você se torna, obviamente, a sua melhor maneira de você negociar com isso é você ter o seu capital humano. E esse capital humano que você tem de moeda de troca, você não vai negociar com facilidade. E aí é que começa realmente as tratativas diplomáticas para poder realmente isso funcionar. Então, nesse momento, realmente muita dificuldade, porque o conflito iniciou com o intuito realmente de sequestros, né? De poder capturar cada vez mais civis de um lado e de outro, e agora também os seus próprios cidadãos palestinos, para que possam ter esse tipo de vantagem, né? O que eles chamam no conflito de leverage. Professor, Israel orientou, né, os palestinos do norte de Gaza a irem até o sul, onde eles teriam mais segurança e segurança para as famílias, mas logo no dia seguinte, ataques também começaram a acontecer nessa zona de evacuação. O que aconteceu? A gente pode considerar uma falta de planejamento? Totalmente falta de planejamento e falta de comunicação. A comunicação também é bastante difícil, porque entenda que a gente está vendo aí torre celular aí no canto da imagem, muitos dessas torres que facilitam a comunicação entre as pessoas também estão desativadas porque estão sem luz, não existe luz para poder manter o canal de comunicação em funcionamento. Então, a dificuldade de comunicação entre as questões logísticas são cada vez mais difícil, né? Então, se você tem dificuldade de movimentação, você vê pessoas aí na imagem, aí, pessoas empurrando carrinhos, temos transportes através de charretes e tudo mais. Então, assim, você tem uma dificuldade também até logística de trazer suprimentos. Então, você vê pessoas que estavam carregando seus celulares nos poucos lugares que funcionavam, carregando com baterias diretamente na bateria de carro. Então, é difícil você ter uma comunicação efetiva, uma logística bem feita para poder fazer esse tipo de evacuação. Então, realmente é difícil. Leonardo, a primeira notícia que a gente teve hoje pela manhã, né, que os ataques continuaram durante a madrugada. Essas são imagens ao vivo e você está vendo uma coluna de fumaça que também indica um ataque, ou seja, os ataques continuam e subiu para 71 o número de mortos. Até às 7 horas eu tinha visto eram 49, acabei de receber aqui que são 71 mortes. Mais delicado que isso é que os ataques foram muito perto ali da fronteira, em Rafah. Qual o impacto disso? Talvez não seria um momento de uma trégua, pelo menos naquela região, naquela faixa ali onde concentra muitos civis? Seria o bom senso, né? Mas nós estamos lidando com uma situação de postura de guerra. Então, para demonstrar que existe um poder, infelizmente, nós vamos ver cada vez mais vítimas. E o fato da maior parte das vítimas ser civis, isso gera uma questão mais delicada ainda e também pensando no direito internacional. É uma consternação mundial de ver esse tipo de imagens de bebês completamente destruídos, crianças
pessoas que realmente, obviamente, inocentes, que a gente está vendo aí nas imagens. É realmente bastante perturbador ver esse tipo de imagem, né? Famílias inteiras destruídas, dizimadas. Eu sempre me coloco na posição de pai e vejo assim, se isso acontecesse com minha filha, como é que eu me sentiria? Obviamente, iria tomar um ódio que iria me possuir para poder buscar vingança. E é isso que motiva muito os povos de ambos os lados, é a vingança. E no meu pensamento pessoal, a minha opinião pessoal é que devemos observar algum tipo de resguardo a esse tipo de sentimento de ódio e de vingança, mas infelizmente nem todo mundo consegue se restringir a esse tipo de pensamento. Uma questão e vai para vingança. Bem complexo. E Leonardo, a OMS, Organização Mundial da Saúde, está pedindo que um corredor humanitário ali, pela questão principalmente da saúde, para levar os medicamentos, pede com urgência esse corredor humanitário. A ONU também pede que haja um corredor humanitário. Talvez seria o momento dessas organizações e haver uma reflexão para que talvez as nações concordem que em situações como essa seja necessário obrigatoriamente um corredor humanitário para tirar as pessoas que não estejam envolvidas ali? Ou pode haver uma reformulação dessas entidades? Porque, querendo ou não, estamos falando de organizações que foram criadas pós-Segunda Guerra Mundial e o mundo mudou muito, né, desde lá, né? Só chamando a atenção para quem está acompanhando aqui ao vivo com a gente, são 7 horas e 41 minutos pelo horário de Brasília, mais ataques na faixa de Gaza. Esse foi um dos maiores que a gente presenciou agora ao vivo desde as 7 da manhã. Então, os bombardeios continuam por lá. Então, Leonardo, seria o momento de uma reflexão, de uma reformulação dessas organizações que foram criadas décadas e décadas atrás? Só fazendo uma observação que é importante, comentou essa pluma de fumaça com um bombardeio. Temos que também entender que existem também bombardeios feitos dentro da própria área por pessoas do próprio Hamas. Tá? Não necessariamente são bombardeios, todos os bombardeios são necessariamente vindos de Israel. Existem também bombas que são colocadas e são deflagradas pelo próprio Hamas dentro do seu próprio território, tá? Então, só para assim, a gente tem que tomar bastante cuidado em dizer, olha, isso está vindo de Israel, isso está vindo de Hamas. Com certeza. Por que isso, talvez, Leonardo? O que eles ganham com isso? Ganham simpatia. É a tática da simpatia. Tá? Então, existe realmente... Então, assim, procuram angariar a simpatia. Então, existe isso dos dois lados, tá? Não existe só da parte do Hamas, não. Existe isso também por parte de Israel. Então, de novo, postura política relacionada às suas... em termos de angariar simpatia dos espectadores como nós estamos aqui. Mas respondendo a sua pergunta inicial, infelizmente respondo com uma pergunta a todos que nos escutam agora. A ONU, a OMS busca esse tipo de postura por conta dos povos em conflito, que seria criar um corredor humanitário. E por que a ONU até agora não criou uma resolução emergencial do seu Conselho de Segurança que pode realmente votar e fazer valer o seu charter e por que não mandar
tropas da própria tropas pacificadoras da própria Nações Unidas para esse tipo de conflito. Por que isso não foi feito até agora? E a resposta é muito simples: o desinteresse de entrar num conflito como esse, justamente que foi iniciado com essa forma convoluta de que foi criado todas essas questões, essa divisão religiosa e étnica que existe hoje entre Israel e a população palestina. Leonardo, o primeiro-ministro iraquiano conversou ontem com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e disse que essa agressão em Gaza causa indignação entre as pessoas na região e no mundo. Nós sabemos que até então o discurso dos Estados Unidos tem sido que Israel tem o direito de responder aos ataques do Hamas. Se esse discurso fosse diferente e falasse sobre um cessar-fogo, isso teria impacto nesses ataques de Israel? Antes de responder essa parte, lembrando também que os Estados Unidos também reconhecem que o Hamas não representa o povo palestino. Isso foi dito ontem pelo secretário Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, que efetivamente também se posicionou com relação ao povo palestino. Os Estados Unidos têm uma questão de apoio inequívoco a Israel, mas também reconhece que o povo palestino não é representado pelo Hamas. Então, pelo menos não pela sua totalidade. E pela mesma moeda, os Estados Unidos também reconhece que o governo de Israel também não representa a totalidade da opinião dos judeus e também da sua própria população israelense. Então, existe realmente essa questão de pesos e medidas com relação à posição diplomática dos Estados Unidos. E isso eu posso dizer com total isenção, porque eu fazia parte até bom pouco tempo do membro de conselho, eu era membro do Conselho de Reforma Migratória da Casa Branca, então eu posso dizer para você que a posição dos Estados Unidos é cada vez buscar mais uma neutralidade com relação a esse tipo de conflito. Então, os Estados Unidos busca de fato um tipo de posicionamento de não conflito armado, de não conflito que vá afetar uma população civil, e isso a vantagem do presidente Biden de estar chegando a esse ponto de estar visitando o local de conflito. Isso é um sinal muito favorável à busca de um diálogo. Agora, se isso vai ocorrer de fato, a gente vai ainda esperar para ver o que vai acontecer. Leonardo, o senhor esteve trabalhando com a questão diplomática americana e nós sabemos que os Estados Unidos têm uma influência global. Quais seriam, então, os anseios e desejos dos Estados Unidos com aquela região que sabemos que tem uma influência americana muito forte? Eu não posso falar pelo governo, porque eu não faço mais parte dele, mas o que eu posso falar é que, historicamente, os Estados Unidos têm uma posição bastante neutra com relação a essa região por causa dos seus interesses comerciais nessa região como um todo, e principalmente buscando a palavra que eu quero buscar aqui seria buscar que o seu diálogo com Israel seja cada vez mais fluido e cada vez mais próximo. Mas existem diferenças básicas de pensamento entre Israel e Estados Unidos que dificultam o bom andamento também entre os interesses americanos com outros países da região. E isso
realmente dificulta bastante os interesses dos Estados Unidos no Oriente Médio. Leonardo Freitas, especialista em imigração e mobilidade global, muito obrigado pela análise, informações muito importantes para a gente entender e também refletir sobre esse conflito. Obrigado pela disponibilidade e até uma próxima. Até a próxima, muito obrigado.